Então, pessoal, boa tarde. Vamos continuar aí o curso de metrologia industrial, tá? Essa é a nossa terceira aula, então, e a gente vai falar de erros de medição. Vamos tentar entender o que é o erro, quantificar, mensurar, né? E estar preparado para ele, uma vez que é impossível. A gente pode até diminuir, tomar providências para reduzir, mas não eliminá-lo, né? Então, ó, na aula passada a gente viu, como revisão aí, como é que a gente determinava unidades de medidas, né, como que se faziam as medidas e, por mais preciso que seja o seu processo, ainda assim, né, você vai ter aí um resultado base e uma incerteza de medição que vai estar associada a esse resultado aí. Então, sempre que você for expressar um resultado que foi medido, né, claro que quando você vai falar com o rapaz que vai consertar a sua casa, você vai dizer para ele ali que o pé direito tem 3 metros, ou que o comprimento da sala tem 2 metros, 5 metros, mas quando você está lidando com desenho técnico, com alguma coisa que tem que realmente encaixar ali numa precisão alta, com os critérios relevantes, então é interessante que você expresse também a incerteza, a tolerância, e esses tipos de coisas que a gente vai ver a partir de agora, né? Começando hoje pelo erro. Tá? A gente falou na aula passada também de como é que se escreve, né? Tomar cuidado com a grafia, os múltiplos e submúltiplos, acho que vocês já estão bem habituados com alguns, né? Com a maioria. Vimos hoje em dia como é que é medido aí o, 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 o metro, que é a unidade de comprimento, o segundo, que é a unidade de tempo, e a massa, né? Vimos que essa massa ainda apresenta uma variação, essa massa padrão. Falamos aí das unidades elementares, essas 7 aí tem que saber, tá? Que é o metro do sistema internacional, quilograma, né? Segundo, ampere, Kelvin e candela, né? E tem o mol, que é a quantidade de matéria, o último aí, muitas vezes esquece. Mas sabendo que são 7, você consegue ir numerando e acha os 7, né? Também tem unidades suplementares e derivadas, né? Que é o ângulo plano, que é radianos, e ângulo sólido, que é o extra-radianos, e todas as outras que você conseguir combinar as elementares e as suplementares, você vai ter unidade derivada, né? Newton, potência, né? Newton é a unidade de força, potência, você tem a unidade de watt, isso tudo aí, joule para energia, trabalho, né? Então, isso tudo você vai sendo múltiplos e divisões dessas 7 unidades elementares, você vai encontrando essas derivadas. Tudo a gente viu na aula passada, falou do sistema imperial inglês, né? Viu como é que separa, tem que estar atento a isso, colocar ponto ou vírgula, né? Se for sistema métrico do internacional, separa por vírgula. Se for sistema imperial inglês, por ponto. Tá? E hoje a gente vai entrar, então, em tipos de erro. Acho que isso daí como a gente começa a analisar, né? A gente pode analisar o erro associado, além de uma medida, né? Ele tem muitas coisas em comum, como, por exemplo, se a gente fosse analisar a mira de um canhão, é, a capacidade de cobrar falta de um jogador de futebol, ou, ou alguma coisa assim mais precisa, né? Porque se a gente fosse olhar puramente uma coisa de ação humana, tem muita variável envolvida, né? Se a gente fosse olhar, por exemplo, a capacidade de um paquímetro de medir o mesmo bloco padrão várias vezes, talvez, com certeza, a gente veria medidas diferentes, né? Se a gente pegar um paquímetro e medir um bloco padrão várias vezes, se ele tiver um pouquinho de né, já um pouco gasto, um pouco de defeito ali no processo de fabricação, que quase sempre tem, você vai encontrar ali diferentes medidas, né? Isso daí está associado ao erro. O erro, então, é justamente essa diferença entre a medida que você faz e um valor verdadeiro convencional que você acredita que é o verdadeiro, né? Porque quando você pega uma cópia do metro, você tem certeza que aquela cópia ali, né? Certeza que aquela cópia tem 1 metro. Mas a gente sabe que não tem a rigor, a rigor, a rigor, né? Então, aí você vai lá e mede,
daqui a pouco mede de novo, vai encontrar diferença. E esse tipo de diferença a gente vai começar a caracterizar, né? A gente vai ver aí alguns nomes, algumas equaçõezinhas e depois fazer algumas contas na aula que vem, ou se der nessa aula aí, tá? Então, presta atenção nos tiros de canhão, ou pensa que fosse alguma medida que você quisesse fazer, né? Você tem um equipamento que vai fazer a medida, e você conhece, então você sabe qual que é o alvo, né? Você sabe qual que é o valor verdadeiro, convencional, e você vai começar a fazer medidas. E vai anotando essas medidas, né? A medida número 1 deu tanto, medida número 2 deu tanto, número 3 deu tanto, né? E vai depois analisar com base no valor que você conhece que é verdadeiro. Se a gente fosse analisar, por exemplo, esse canhão letra A aqui, primeiro canhão, repara que os tiros dele estão concentrados, né? Porém, longe do alvo, né? Então, se a gente olhasse como seria aí mais ou menos um gráfico aí dos tiros, né? Pela precisão aqui, né? A distância, ou a precisão e aqui os tiros, nós veríamos que ele acerta com boa, ele tem uma dispersão pequena aqui, né? Isso aqui não é relevante, porém está longe do alvo, né? O que é diferente desse canhão letra B. O canhão letra B já apresenta, né, a pontuação dele aí, os tiros dele próximos ao alvo, porém com grande dispersão, né? Uma maior dispersão. Já o canhão letra C, ele seria um canhão ideal, né? Um canhão perfeito, porque ele tem pouca dispersão, ou seja, ele é capaz de repetir o tiro que ele deu, né? Imagina se você está com um canhão numa guerra que cada hora ele dá um tiro para um lugar, né? A ideia é que ele dê sempre o tiro no mesmo lugar para ir acertando ali e danificando no mesmo ponto, né? Então, esse canhão C seria o ideal, óbvio, acho que isso é fácil de ver, mas o canhão B, ele já é o pior caso possível, porque ele, além de acertar longe do alvo, a gente já vê que ele tem uma grande dispersão também, né? Então, ele nem consegue acertar o alvo e nem consegue repetir o tiro que ele deu. Então, a gente começa a caracterizar isso daí e ver que, por exemplo, existem dois tipos de erros aí envolvidos, né? Em todos eles, praticamente, vai existir os dois tipos de erro, porém, um mais acentuado do que o outro em cada caso, né? Então, se vocês olharem, é óbvio que o canhão C seria o melhor a se escolher, né? Mas se você não pudesse escolher o canhão C, né? Vamos supor que você não pode escolher o canhão C. É óbvio que você também não escolheria o D, já que ele é o pior. Qual você escolheria? O A ou o B? Tem alguma sugestão? Guarda essa ideia aí, tá? Se você tiver com alguma sugestão, guarda ela para você. No final da aula a gente vai ver. Tá? Por que é melhor escolher o A, canhão A, do que o canhão B? Tá? Vamos tentar entender isso. Então, a gente viu que tem dois erros associados aí, de acordo com o fato de acertar o alvo e outro com a dispersão, né, com a capacidade de reproduzir aquilo ali que foi feito. E a gente vai chamar esses erros, olha, essa distância aí, justamente essa distância do alvo de erro sistemático, e essa dispersão aqui, ó, essa incerteza aqui, essa não incerteza, desculpa, mas essa incapacidade de reproduzir o tiro ou a medida seria o erro aleatório, né? Beleza? Tranquilo até aí, galera? Isso está sintetizado aí, ó. Erro sistemático é a parcela previsível do erro, corresponde ao erro médio, né? E erro aleatório é a parcela imprevisível do erro. É o agente que faz com que ocorram resultados diferentes, né? Repara que, vou voltar aqui então agora para vocês verem, ó, o erro sistemático é a distância do alvo até a média, né? A gente poderia dizer que aqui seria como se fosse a média, né? Onde a média
seria pegar todas as medidas feitas, ou a distância de cada tiro ao alvo, e dividir pelo número de tiros ou pelo número de medidas, seria mais ou menos isso. Então você vê que a distância daqui para cá, né, é o erro sistemático, ou seja, você conhecendo um erro sistemático, né, é aquele que você consegue interferir. Então você consegue corrigir ele. O erro aleatório não, ele está associado à irrepetibilidade, né, ou à repetibilidade, dependendo do ponto de vista aí, do processo. Tá? E é isso que a gente vai ver. Então. Precisa também estar atento a esses dois conceitos de precisão e exatidão. São dois parâmetros qualitativos. Tá? Para quem não sabe o que é qualitativo, é algo que não dá ou que não vale a pena mensurar, né? De forma qualitativa, ou seja, de só forma, só se é grande ou se é pequeno, mas não exatamente quanto, né? Quente ou frio, mas não 30 graus. Então, isso são parâmetros qualitativos associados ao desempenho de um sistema. Um sistema preciso repete bem, com pequena dispersão. É o caso do canhão C, né, que é o melhor de todos. Um sistema com excelente exatidão não apresenta erros. Só que a gente sabe que isso não existe. Né? Todo sistema vai apresentar erro ou inexatidão. Tá? Então, a gente construiu aí a curva do canhão A. Se a gente fosse comparar aí, então, ó, seria algo assim. O canhão A, a gente tem aqui o alvo, ele está longe do alvo, mas ele tem uma pequena dispersão. Já o canhão B não. O canhão B, ele consegue estar em volta do alvo, porém com uma grande dispersão aqui, né? O canhão C, não. O canhão C é o melhor de todos, a gente sabe, né? Então, se aqui está o alvo, ó, ele está certinho aqui, ó, com pequena dispersão e com um erro sistemático, né? Um erro que é aquele que vai longe do valor verdadeiro, pequenininho. E o canhão D é o pior de todos, né? O canhão D já seria o caso aí, ó, que aqui está o alvo, né? E ele já tem grande dispersão e está longe do alvo também. Seria assim, né? Então, se a gente associasse aqui, seria, né, isso daqui seria o erro sistemático, e isso daqui, ó, essa distânciazinha aqui, a gente poderia associar, tá? Associar ao erro aleatório. Tranquilo? E consegue entender em cada caso o que cada gráfico representa? Se a gente tivesse aqui, por exemplo, tiros e aqui a distância, né, para o alvo. Beleza, galera? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, eu vou falar de caracterização do erro. Erro ou incerteza. Né? O erro de medição é a diferença entre o valor indicado pelos sistemas de medição e o valor verdadeiro do mensurado. A gente comentou isso aí. Agora vamos expressar de maneira matemática. Né? Então, o erro para a gente agora, o erro, está aqui, ó, vai ser o I de indicação, tá? Aqui, menos o valor verdadeiro. Repara que ele pode ter um valor positivo ou negativo. Né? No caso lá dos canhões, por exemplo, se a gente adotar o convencional, esse primeiro quadrante aqui ele é todo positivo. Então, nesse caso aqui, você tem um erro positivo. Né? Enquanto que aqui, esse quadrante aqui seria o todo negativo. E aí você teria aqui, né, um erro negativo, né? Menor que zero. Podemos dizer assim, tá? E aí a gente vai começar a brincar com isso. Né? Se a gente pegasse uma balança e uma massa de prova que aí sim a gente sabe ou a gente acredita que ela tem 1 quilograma, né? 1.000 gramas. Ou seja, esse daqui é o valor verdadeiro convencional do que a gente sabe. E a gente vai começar a fazer medidas para ver qual é a capacidade dessa balança de medir os meus valores. Né? Por quê? Primeiro, sempre que eu pego um sensor,
né? A balança nada mais é do que um sensor que a gente usa no dia a dia, mas pode ser um sensor de alta precisão de qualquer coisa para medir deslocamento, temperatura, pressão, vazão, que você está trabalhando na indústria, né? Então, um sensor, você primeiro vai, né, analisar como que ele mede através de uma medida conhecida, para calibrar ele, para depois fazer medidas conhecendo o erro dele através, né, do que você fez com o que você comparou previamente. Então, isso que a gente vai fazer aqui. E a tabela aqui mostra um exemplo, né? Ele foi lá, né, e marcou. Foi marcando, né? Fez 12 medidas aí, encontrou essas 12 medições. E é claro que no final aqui, né, a indicação a gente chama de letra I, no final a gente pode chamar de I barra, né? I barra seria a média aí no caso, né? Então a média. A barra em cima quer dizer média, né? Então I barra seria a média das indicações, que seria aí a soma das indicações dividido por N, que é o número de vezes que você executou, né? Então você encontraria aí essa média. E o erro seria, nesse caso, o erro ele está associado a cada medição, né? Repara que o erro, né, você não pode fazer o erro. Você poderia ter um erro médio também, mas nesse caso aqui, você teria um erro para cada medição. E depois que você calculasse o erro de cada medição, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, foi 14 gramas. Nesse aqui, 15 gramas. Nesse aqui, 17 gramas. Né? Depois, é claro que você pode pegar aqui e tirar o erro médio. Né? Mas repara que aqui tem dois tipos de erro ainda, né? Que a gente vai ver. Ó, o erro sistemático agora, então. Vamos entrar nele para ver onde que ele aparece aí. Na tendência e na correção. Tá? A tendência, então, é justamente essa distância do valor verdadeiro conhecido, até a média, né? Aqui a média das medidas, ou, né, a distância do alvo até a média da distância dos tiros, né? Então você teria aí essa tendência, que mostraria exatamente isso, né? Esse valor aqui que precisa, a gente vai ver daqui a pouco, precisa ser corrigido, precisa ser puxado, né? Ou arrastado para mover essa curva, dependendo de onde que ela caia, para corrigir aqui com o valor verdadeiro convencional. Por exemplo, se você sabe que a sua balança marca sempre 15 gramas a mais, é só você descontar 15 gramas na tara dela, ou na, na medida que você vai estar próximo do valor verdadeiro convencional. Mas mesmo assim, você ainda vai encontrar erros, né? E é isso que a gente vai continuar falando aqui. No Netflix, não sei se ainda tem, mas tinha essa série aqui, ó, que é uma série que fala sobre algumas coisas matemáticas, e o cara mostra o exemplo desse experimento aqui, né? É um experimento com um pote cheio de jujubas ou bolinhas, eu não me lembro, e o cara sai pela rua perguntando quantas bolinhas ou quantas jujubas tem dentro do pote. Qualquer pessoa, né? Vai para um shopping, eu acho, para o metrô, e pergunta para um monte de gente. E você começa a encontrar todo tipo de resposta, desde as mais absurdas, né? Gente que quer sacanear o negócio fala uma, aí tu vai lá e anota, uma. A pessoa falou que tem uma, é a opinião dela, beleza. Quantas você acha que tem? Aí o cara fala, 1 bilhão, né? Você, pô, tá bom. Mas você vai anotando e conforme você vai perguntando cada vez mais, tendendo ao infinito, né? Você nunca chegaria no infinito, até porque o número de pessoas na Terra é finito. Mas conforme você vai chegando num certo valor, ou seja, você vai se afastando desse zero, né, desse início, uma, duas, três, quarta, quinta tentativa, você vai se aproximando, por incrível que pareça, do valor verdadeiro. Né? E o filme mostra isso, o documentário mostra isso. Que conforme ele perguntou para muita gente e realmente chegou bem próximo, depois contou, já sabia quantas bolinhas jujubas tinham lá dentro, e acertou. Né? Então fica aí para pensar, aí, dica aí de série para assistir, se estiver intrigado,
que é o tal do inconsciente coletivo, né? Parece que a opinião de todo mundo ali no final dá alguma coisa próxima do verdadeiro. Tá? Então, o erro sistemático, voltando para cá, a gente estava falando dele, o erro sistemático, agora representado, né, por ES, seria isso. Seria a média de um número infinito de medições, né, menos o valor verdadeiro do mensurado. Né? Só que é impossível de fazer infinitas medições ou constar alguma coisa infinitas vezes. Né? É por isso que a gente vai analisar a tendência e depois chegar a um número finito de medidas. Né? Então, a tendência é a estimativa do erro sistemático. Ó. Tendência, então vai ser o erro, né? A média do erro menos o valor verdadeiro convencional. Seria justamente aquela seta, né? que vai puxar ou arrastar a curva para o valor Professor, verdadeiro. Oi, desculpa interromper aqui, é que eu tinha falado que eu vou ter que sair agora. Depois pode eu pego o perguntar. resto da gravação. Beleza, Valeu. valeu. Tá? Então, galera, ó, o valor verdadeiro convencional, né, é uma estimativa suficientemente próxima do valor verdadeiro do mensurado, enquanto que a indicação corrigida é a indicação de um sistema após a compensação dos erros sistemáticos. Tá? Então, é a compensação dos erros sistemáticos. Você foi lá, viu que tem um erro que se repete sempre, né? Aquele sistemático, aquele que você consegue identificar e corrigir. Então, você vai lá e corrige ele, você tem a indicação corrigida. Então, se você sabe que a sua balança marca sempre 15 gramas a mais, você foi lá e mediu 1.017. Você tira, né, o 15, vai achar 1.002. Tá? Então, você teria aqui a sua indicação corrigida. Tá? E essa correção aí está mostrada. A correção é o inverso da tendência. Então, aqui seria, né, a tendência seria essa seta aqui. Tendência, ó, mostrando essa distância aqui. E a correção é menos ela, ou seja, para quando você aplicar isso daqui numa medida, você puxar ela aqui para o centro. Então, veja que aplicando a correção ao, a, a medida lá do canhão A, né, do primeiro canhão, que apresenta os tiros bem concentrados, com pouca dispersão, mais longe do alvo, você consegue trazer eles aqui para o alvo. Né? E isso é legal, porque então isso justifica porque que você escolheria o canhão A, né, se ficasse entre o A e o B. Porque esse é um erro que você consegue corrigir. Então você consegue, a partir de alguns tiros, tirar essa conclusão, tirar qualquer tendência, corrigir e se aproximar ainda mais do valor verdadeiro. Repara que é óbvio que você ainda vai ter aí uma certa dispersão. Ó. Nem todos os tiros caem exatamente no mesmo lugar. Mas isso está associado ao erro aleatório, né, que é o que a gente vai verificar. Então, erro aleatório, incerteza padrão e repetitividade. Tá? Olha aí, ó, a figura mostra as indicações corrigidas no exemplo da figura 3.2. Está no livro, tá? Eu tirei de lá. 15 gramas foram subtraídos de cada indicação. Olha essa tabelinha. A tabelinha vai mostrando aí cada indicação, né? Aí mostra quanto que a balança marcou. A correção, repara que é uma constante, né? Porque ele é menos a tendência. Então, você fez a tendência, achou a tendência, inverte o sinal, é uma constante. Né? E aí o valor corrigido vai ser, né, a indicação menos a correção. E o erro aleatório agora, então, seria a diferença, repara aí, ó, do I menos o IC. Então, I menos IC te daria o erro aleatório. Nesse caso aqui, ó, nesse primeiro caso, foi menos 1. Repara que tinha que dar 1.000 e ainda deu 999. No segundo caso, foi 0.
o erro aleatório foi 0, porque deu 1.000 mesmo. Depois foi 2. Por aí vai, né? E aí você consegue fazer a média, claro, também. Mas se você reparar, se você não estiver acreditando em mim, depois você soma e divide, tá? Mas a média aqui de um erro aleatório é sempre igual a 0, tá? Porque quando você somar e dividir isso tudo aqui, você vai ver que a soma vai dar 0, que é justamente a compensação de cada medida. É óbvio que se você fizer meia dúzia de medidas, isso aqui não vai dar 0, provável, né? Mas conforme você vai fazendo aí e para as normas e os padrões começarem a ficar, para você dizer que você fez uma medida mais ou menos aceitável, você deveria estar fazendo aí 30 medidas, né? Então, conforme você vai se afastando de 30, vai fazendo 40, 50, 60, a tendência é que esse erro aleatório aí, né, tenda a 0, conforme, né, n vai tendendo ao infinito. Beleza? E aí eu apresento o conceito de repetitividade, né? Repetitividade é a faixa de valor simétrica em torno do valor médio, dentro da qual o erro aleatório de um sistema de medição é esperado com uma probabilidade. Ou seja, agora você vai tirar o erro aleatório, né, que eu mostrei ali no outro slide, de cada medida que você foi fazendo. Então, você fez uma medida, vai lá e tira o erro aleatório. Fez outra medida, vai lá e tira outro erro. Então, você tem essa expressão aqui que é, vamos ver, ó, parecida, né? O que eu coloquei aqui, que eu coloquei IC e aqui colocou I barra, que é a média, né? É isso mesmo, aqui eu que dei mole. Porque aqui é I barra. Tá? Porque aqui não seria I, né? Na verdade, aqui. Desculpa, peraí. Só um minuto. Aqui, né? É I. C menos I barra. É esse valor aqui menos a média, que é 1.000, né? A gente encontra aí. Tá? É o que está mostrado aí. E a distribuição de probabilidade uniforme ou retangular, né? É aquela na qual cada evento possui de um experimento, e acho que escrevi errado aqui também, né? A mesma probabilidade de ocorrer, né? Tá. Então está escrito errado, mas a gente vai entender aqui. Como que que isso quer dizer, né? Se a gente jogar um dado uma vez, né? Vamos pensar que eu tenho um dado perfeito, sem nenhum erro, né? Nenhum problema de fabricação, e ele tem a mesma probabilidade de dar qualquer um dos lados, né? Um sexto. E eu vou jogar ele uma vez só, né? E eu quero saber qual é a média do número que vai dar. Então, eu vou jogar uma vez, a média é o próprio número, né? É ele dividido por 1. Então, se eu jogar uma vez, eu tenho um sexto de chance, né, de encontrar qualquer um dos números. E isso é uma distribuição de probabilidade uniforme ou retangular. Ou seja, né, eu tenho a mesma probabilidade para todos os números. Isso aí acho que é básico, todo mundo conhece, né? Repara que eu não estou falando o número, eu estou falando a média das jogadas. Só que dessa vez eu joguei um dado só, uma vez só, né? Então vai dar ele sobre 1. Agora, se ao invés de uma vez eu jogar duas vezes, né, você começa a reparar que só tem uma combinação que vai dar a média 1. Né? Se cair 1 e 1. Só tem uma combinação que vai dar a média 6. Né? Que é se cair 6 e 6. Porém, para dar média 3, para dar média 4, você começa a ter
mais combinações, né, do que 1 e 1, apenas uma, ou 6 e 6, né? Então você começa a ter aí 2 e 2, 1 e 3, 3 e 1. Então você começa a ter mais chance de encontrar aí, né, um determinado valor do que outros. E a probabilidade de você obter aí o 1, então, vai ser 1 sobre 136. Né? Tá? Novamente, se agora eu jogar 3 vezes o dado, né, qual a probabilidade de eu encontrar uma média igual a 1? Né? Tem que cair 1, 1 e 1. Então, isso daí é 1 sobre 216. E você vai vendo que a curva ela vai mudando de aspecto conforme você vai tendendo ao infinito, né, para encontrar aí a probabilidade, e ela vai ganhando essa forma. Né? Ela sai da probabilidade retangular, né, reta, para uma probabilidade que a gente vai chamar de distribuição normal ou gaussiana. Né? Isso é bem fácil de entender quando a gente pega, por exemplo, a nota, né, dos alunos. Se a prova for bem aplicada, uma prova justa, né, os alunos numa turma com bastante alunos, né, se tiver só 2, às vezes o problema pessoal do cara ali não deixou ele fazer a prova e tal, e aí a média foi lá para baixo. Mas se você pega assim a média, né, você vai ter ali alunos que vão ter, né, aqui seria a nota, então, e aqui o número de alunos. Né. Você vai ter ali, né, então, um aluno ali, poucos alunos vão tirar nota ruim, e você vai ter aqueles caras muito bons, né, poucos ali que vão tirar a nota muito boa, né, sendo que aqui é o 0 e aqui seria o 10. Vou colocar assim. Conforme você vai se afastando do 0 e do 10, né, isso vai crescendo, ou seja, de forma que você tem uma tendência maior, você tem mais gente, né, que vai preencher essa área aqui, ou seja, vai estar ali próximo do 5, do 6, do 7, do 4, do que os caras aqui do 1, do 2. Né? Depende, né? Se for a prova de cálculo, vai estar todo mundo aqui. E essa que é a questão. Tem vezes que a curva, que ela fica assim, né? Tem vezes que a curva fica assim. Né? E aí, né? É, e nem chega aqui no 10, né? O 10 ainda está aqui. Mas aí é um caso, né? E também se for prova de direito, né? Direito tributário, aí a curva é o contrário, é assim. Todo mundo tira 10, meia dúzia tira 9, quase ninguém tira 8 e ninguém tira menos que 7. Né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, a nota, né, ela tem uma distribuição assim. E o nome dessa curva, para quem não sabe, é gaussiana. Né? E ela tem aí o ponto de inflexão. O ponto de inflexão é justamente aonde muda a concavidade aí da curva. Né? Repara que essa parábola aqui, ó, ela vem com uma certa concavidade aqui, e depois ela tem que mudar a concavidade para poder chegar nesse zero aqui. Né? Como se aqui tivessem duas parábolas, né? Não uma só. Né? Duas parábolas mudando a concavidade assim, unidas justamente por esse ponto de inflexão aí, né? Que é o ponto de mudança de concavidade sem ser aqui o vértice. Né? É óbvio que aqui, né? Repara que aqui você muda a derivada, mas não muda a concavidade. Né? A concavidade aqui ainda é a mesma. Aqui é o ponto de inflexão. Tá? E aqui estaria a média, né? Ou seja, o meio aqui dessa curva seria como se a maioria dos alunos aqui normalmente tirassem 5 ali, acertasse 50% da prova. E a gente vai começar a analisar essa distância aqui, tá? O que acontece com essa distância aqui? Ela está associada ao quê? Desse ponto de inflexão aí até a média. Então, esse ponto de inflexão aí até a média é o desvio padrão, né? A gente pegaria aí, é claro, se a gente pegasse essa outra curva, o ponto de inflexão estaria aqui,
Se te pegasse outra curva, o ponto de inflexão estaria um pouco mais para cá, né? Esse comprimento aqui ele pode mudar dependendo da curva, da cara da sua curva. Mas se ela for uma curva normal, porque também tem curva que pode ser assim, né? Você pode ter uma curva que não tem uma distribuição igual dos dois lados, né? Você pode ter curvas dos... que, na verdade, o que acontece é isso aqui, né? Quando você vai lá fazer e ver legal, você olha isso aqui. E aí depois você começa a tentar achar uma forma de deixar isso parecido com isso aqui, ou com outros modelos que são conhecidos, né? Mas isso daqui é o desvio padrão representado pela letra sigma, né? É justamente a distância aí desse ponto de inflexão até a média e está associado com o grau de dispersão daquele sensor, ou daquele objeto, daquele componente de medida, né? Ou daquele processo de medida. E ele está associado ao erro aleatório, né? Então, repare que ele é o erro que você não consegue corrigir. Então, o canhão que tem, né, embora o canhão lá atire, né, no alvo, se a dispersão dele for grande, você dificilmente consegue prever aonde que vai cair o tiro, o próximo tiro, né? É esse desvio padrão. Embora ele esteja sempre em volta aqui da média, ele é aleatório, né? Então você não consegue prever. Por isso que é mais difícil, né, de corrigir, de tentar sanar problemas associados ao erro aleatório, que ele sempre vai permanecer, mas você consegue talvez, né, estreitar essa curva aí e, e trabalhar de uma forma melhor, né? Então, o desvio padrão a gente vai calcular como? Seria como limite, né, quando n tende ao infinito, do somatório aí dessa expressão, que é a indicação de cada medida menos a média aí, né, elevada ao quadrado. E é claro que você não tem como fazer infinitas medidas, né? Não tem como fazer infinitas medidas. Então, a gente vai começar a representar o desvio padrão de uma amostra, né, pela letra S. Repara que não mudou muito. Só que agora não é mais o limite, não está tendendo ao infinito. E aqui você tem essa expressão, né? Somatório de II, que é a iésima indicação, aqui seria I barra, né? Você fixa esse chapéu, seria I barra. A medida das N indicações, a média, né? Desculpa, e o número das medições repetitivas efetuadas, né? É o N. Ou seja, o número de graus de liberdade, né? Quantas vezes você mediu, quantas vezes o canhão atirou, tá? E aí, quando é calculado a partir de um conjunto de medições repetitivas, ou seja, né, de várias medidas, a partir de um conjunto, né, a incerteza padrão corresponde ao desvio padrão da amostra. A incerteza padrão de uma amostra pode ser calculado por, aqui eu coloquei errado, ó, seria U, e aqui seria incerteza. Tá? A incerteza padrão ela é calculada, então, de forma semelhante ao desvio padrão, né? Só que a incerteza padrão agora de um conjunto de medições repetitivas. Tá? Terminando aí, ó, já estamos chegando ao final, a chance de uma probabilidade estar entre menos infinito e mais infinito é de 100%. Óbvio, né? Você tem aqui onde quer que seja que esteja essa curva, qualquer lugar, qualquer que seja a dispersão dela, se você pegar aqui de menos infinito a mais infinito, em algum lugar você vai acertar, né? A chance de você ter pego aí a medida ou o próximo tiro é 100%. No entanto, né? No entanto, se você pegar aqui duas vezes o desvio padrão aqui e colocar para cá, né?
coloca, então, 2 vezes para cá e 2 vezes para cá, e traça uma linha, você traça uma linha, e você pega essa área aqui agora, contida nesse intervalo, dentro dessas 2 linhas que você traçou, aí a chance de você acertar o tiro é de 95,45%, ou a medida. Então, por isso que a gente consegue desprezar. Claro que se a sua dispersão for muito grande, isso fica complicado, mas se você tiver uma dispersão normal, você consegue desprezar essas partes aqui e trabalhar só com 2 vezes, né, desvio padrão para um lado e 2 vezes para o outro, mais ou menos 2 vezes o desvio padrão, e mesmo assim ainda garantir uma alta probabilidade de encontrar o próximo valor, ou de que a sua medida está correta. Né? E é isso que interfere a repetitividade. Representa metade do valor da largura da faixa simétrica em torno do zero, dentro do qual, para uma dada probabilidade, o erro aleatório é especificado. Então, é especificado sendo 95,4% a probabilidade de acertar. É calculada pelo produto da incerteza padrão pelo respectivo coeficiente de student, tá? Coeficiente de estudante. Não sei por que esse coeficiente de student não é 1,5, né? 0,5, porque estudante paga metade, achei que seria meio, mas não, né? A gente vai ver aí que ele é 2, acho que é 2,225. Vamos ver, tá? Mas a repetitividade, então, definida aí, ó, ela seria mais ou menos, né, o coeficiente de student, que não é esse daqui, tá? Vou arriscar para não confundir ninguém, vezes a incerteza padrão que foi calculada no slide anterior. E olha aí, a incerteza, então, para cada medida você pode calcular. Então, estimar agora o desvio padrão das medidas de N indicações de medições. Então, você consegue ver aí a repetitividade através do desvio padrão. Né? Com o coeficiente de student, você vai pegar aí agora medida por medida e dividir pela raiz de N, né? O teorema central do limite, se vocês procurarem, teorema central do limite, vai te dizer isso aí, né? Que o sigma x é igual a x barra sobre raiz de n. Né? Vai te dizer que você pode dividir isso aí pela raiz de n, encontrar como se fosse uma média, só que não mais a média ponderada aritmética que a gente está acostumado. Né? E é isso que faz aí para encontrar a repetitibilidade de desvio padrão. Tá? Ó, para terminar, é bom lembrar que a média das medições repetidas do mensurado pode reduzir consideravelmente os erros aleatórios, mas não representa nenhum efeito sobre os erros sistemáticos. Tá? Então, você consegue corrigir ali. Desculpa. Você consegue, através disso, ver o erro aleatório, né? Tal, mas não consegue interferir no erro sistemático. O erro sistemático só através da tendência mesmo e da correção, que é o inverso da tendência. Beleza, galera? Tranquilo? Sendo assim, eu passo a palavra a vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, comentar, fiquem à vontade, tá? Acho que tá de boa, professor. Tranquilo? Então, eu vou tentar ver os exercícios e deixar lá para vocês conseguirem dar uma praticada com isso aí, tá? Fiquem atentos lá no Moodle que eu coloco lá. Beleza? Aí vocês vão treinando ao longo da semana, né? Beleza, Luca. Ó, a gente comentou, na primeira aula a gente falou, vai ter um trabalho em grupo, tá? E uma prova no final. Aí a média soma e divide por 2.
Não, ainda vou explicar, tá, o que vai ser o trabalho, deixa a gente ver um pouco da matéria, deixa vocês se acostumarem um pouco com o que vai ser o conteúdo, e aí eu explico e coloco lá as regras, tudo direitinho, o que é para fazer, como é que vai ser, tá? Mas fica tranquilo. Show? Então, galera, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar, pode perguntar. Senão, eu vou dar como encerrada a aula e a gente se vê semana que vem, então, para dar continuidade, tá? Beleza, professor. Abraço, hein? Valeu, Matheus. Um abraço. Show. Tchau, tchau, gente. Valeu, professor. Tchau, tchau.